interesse por ciências começou a parte de, eu diria, engenharia mecânica e aeronáutica, né? É a questão de aviões, né? Como todo garoto daquela fase, a parte de astronáutica também, né? Eu sou da fase que eu com 6 anos de idade, o Neil Armstrong, pousou na Lua, né? Então eu adorava entender, né? Tudo que se passava, por exemplo, com a espaçonave Apollo, né? E aí veio o meu interesse. Eu fiz engenharia civil por outros motivos, acabei depois indo para engenharia mecânica no mestrado, física, né? Aí retomou aquele, eu acabei retornando às origens de querer estudar mais os princípios fundamentais, né, da ciência. Graduei em física, né? E depois fiz o meu doutorado em engenharia aeronáutica, né? Mais um retorno, né? Engenharia aeronáutica na Inglaterra. Agora, esse interesse inicial, assim, você teve um suporte familiar? Como é que foi isso? Meus pais sempre... Eu tinha aqueles kits para montar Monte Brás, né? Que parecia o Legos, comecei a ter Legos naquela época. Aqueles kits da Revell para montar aviões. Eu tinha no meu quarto uma série de modelos de aviões da Segunda Guerra Mundial, depois caças, espaçonaves também, a Mercury, a Gemini, a Apollo. Então eu tinha pendurado tudo no meu quarto, né? Isso aí quando eu tinha 10, 12 anos de idade. E aí a evolução no tempo de colégio também eu me interessei, eu vi logicamente que para saber ciência você tem que se dedicar muito à parte de matemática, física, né? E aí ao longo aí do colégio, no tempo do antigo ginásio, né, que era a segunda parte do primeiro grau, né, eu comecei a me dedicar mais, estudar cada vez mais matemática, depois física, química. Biologia nunca foi meu forte, mas física, química sim. Fiz engenharia civil, né? Me interessei muito por mecânica dos fluidos, no curso de engenharia civil. Aí eu vi que eu teria que fazer um mestrado, por exemplo, em engenharia mecânica, que tem a parte dos fundamentos da mecânica dos fluidos. O que é a mecânica dos fluidos? É aquela parte da física que estuda todo fluidos em movimento, seja água, ar. E aí eu acabei também vendo que seria interessante estudar a parte de física ao nível de bacharelado, por ter uma base matemática muito forte, esse curso de bacharelado em física. Tem disciplinas de física matemática, disciplinas de a questão de física quântica, que é importante, obviamente é muito importante na questão moderna. E aí a evolução foi fazer o doutorado em aerodinâmica. Inclusive, não sei se dá para ver alguns modelos aqui atrás, são modelos que nós depois fizemos ensaios aí de pesquisa aí para a Embraer, para a Petrobras. Eu terminei o mestrado e eu já tinha a ideia de estudar no exterior. Então, era uma ideia que eu precisaria pelo menos passar alguns anos da minha vida num local em que, no caso aí, a faculdade que eu escolhi é o Imperial College em Londres, é considerada uma das 10 melhores no mundo em diversos dos rankings internacionais. Naquela época já era muito famosa nessa parte de mecânica dos fluidos, né, em assuntos relacionados à turbulência. E aí eu fui fazer meu doutorado lá, entrei em contato com um professor lá numa outra universidade americana, passei por todo o processo de aceitação, né, pela universidade, e o processo depois também para conseguir o patrocínio através de uma bolsa, no caso foi bolsa do CNPq. Fiz o doutorado em 4 anos, voltei ao Brasil e depois retornei para a Inglaterra como pós-doutorando, como Research Associate. E aí passei mais um ano lá na Inglaterra. Foi uma experiência excepcional, porque você vê um local em que existe a tradição de pesquisa, uma tradição muito mais longa que no Brasil, e a questão de patrocínio à pesquisa, uma questão muito mais culturalmente enraigada na sociedade inglesa ou britânica, assim como na americana é. E aqui no Brasil agora que eu acredito que nós estamos começando a desenvolver essa questão
da pesquisa e a questão a pesquisa aplicada é mais aquilo que nós estudamos, mas que tem um impacto enorme aí para a sociedade. Veja o caso da Embraer, por exemplo, o caso da Petrobras e produção de óleo e gás em águas profundas. Se não fosse a pesquisa, eu não seria capaz de dar esses exemplos de empresas brasileiras que têm um sucesso mundial, né? Na época que você foi para o Imperial, já tinha essa parceria aqui com a Universidade? Não. A parceria com o Imperial, logo após o meu retorno aí do pós-doutorado, eu já era professor aqui da Poli, aí nós iniciamos contato para estabelecer um programa conjunto de pesquisa, com patrocínio da Petrobras e FINEP, depois Petrobras, FAPESP, aí incluímos o Imperial College, e logo após isso evoluiu aí no início, meados da década passada, para aquilo que veio se tornar um doutorado de duplo diploma, Universidade de São Paulo e Imperial College, que é uma parceria que nós iniciamos há mais de 6 anos. E os primeiros doutores se formaram em 2016. Primeiro eu vou dar uma explicação geral desse centro, aqui do nosso centro. Atualmente eu sou o diretor do Research Center for Gas Innovation. É um centro em que o patrocínio é da Shell Global, e Shell Mundial, Shell Brasil e a FAPESP. Então começamos com eles como patrocinadores, é atualmente um dos maiores centros com patrocínio da FAPESP, é aquilo que é chamado de Centro de Pesquisa em Engenharia. E para você ter uma ideia, nós temos agora 4 grandes programas e um total de 45 projetos de pesquisa. Aí eu vou explicar um particularmente, mas e dar uma visão geral desses 45 projetos. Temos o programa de engenharia, que nós temos 11 projetos em andamento, programa de físico-química, com 10 projetos, política energética e economia, 8, e abatimentos de emissões de CO2 com outros 16 projetos. Então, qual que é o objetivo do centro? É você fazer com que, em última instância, nós sejamos capazes de contribuir com uma diminuição de emissões de gases de efeito estufa, em particular de CO2, dióxido de carbono, através, por exemplo, posso dar alguma das formas de você diminuir emissões, utilizando, por exemplo, gás natural ao invés de diesel ou carvão para a produção, por exemplo, de energia elétrica, através de termoelétricas, utilização de hidrogênio. O hidrogênio você pode retirar do gás natural. O gás natural é essencialmente o metano, que é a parte nobre, CH4. Tem 4 átomos de hidrogênio. Você consegue obter o H2, né, que é o gás de hidrogênio, através do gás natural. E aí você pode produzir eletricidade de uma maneira limpa, através de células a combustível, que utilizam o hidrogênio e o oxigênio do ar, produz eletricidade e água. Então é uma forma limpa, sem emissão nenhuma de CO2. Outros projetos que nós temos aí, a parte de biogás, e projetos assim que são extremamente inovadores, assim, aquilo que nós chamamos de tecnologia disruptiva, criar grandes cavernas no pré-sal onde estocaríamos o metano e o CO2. E depois retiraríamos o metano para um uso nobre, né? E o CO2 seria mantido lá nessas cavernas subterrâneas, né? E um outro projeto que especificamente eu estou trabalhando é um projeto que une a física à engenharia. É um projeto que envolve aquilo que é chamado de dinâmica molecular. Você resolver escoamentos, seja de água, óleo, gás, em tubulações e considerar a interação do fluido, escoando, com o material da parede do fluido. Por exemplo, para diminuir perdas de carga, para você ter uma demanda menor de energia para bombear esses fluidos, você, por exemplo, utilizar pinturas poliméricas que diminuem o atrito. Então, isso nós estamos utilizando os modelos mais modernos que existem, que, num certo sentido, tentam ter um modelo para a física quântica,
a interação das moléculas do material da parede com o fluido, com aquilo que nós chamamos de dinâmica dos fluidos computacional, que é no outro extremo, você fazer a simulação e obter as forças que estão atuando na parede. Então é um projeto que envolve física quântica, engenharia mecânica, engenharia aeronáutica, naval. Então é um projeto que a gente pode chamar um projeto multidisciplinar nesse sentido. E aí eu estou voltando às minhas raízes de físico também, que faz mais de 30 anos que eu... Vai fazer 30 anos que eu graduei agora, no ano que vem. Tem a ver com a nanotecnologia? Tem, a gente estuda o nanoescoamento. É o escoamento a nível molecular, com um conjunto de 200, 300 moléculas de fluido do material da parede. Então um recorte daquilo que você chama de nanotecnologia, são chamados nanoflows, que é o escoamento aí a nível molecular. Esse projeto é parecido com os CEPIDs da FAPESP, né? O nosso na verdade, é um CEPID mais PIT. Então, o CEPID mais PIT agora está sendo o que a FAPESP está chamando de Centro de Pesquisa em Engenharia. O nosso é o maior de todos eles. O orçamento... E eles têm prazo também, como o CEPID, que é tem, 5 anos? 5 mais 5, até 10 anos e nós temos que ser autossustentáveis depois de 10 anos. E vocês estão há quantos anos? 2 anos e meio. Então, estamos no início ainda. Mas já temos 45 projetos. O orçamento nosso é muito grande, é um dos maiores orçamentos, é por volta atualmente, quase 100 milhões de reais Shell e 30 milhões de reais FAPESP. Então é um centro que temos 308 pessoas trabalhando, pesquisadores, 60 professores, o restante doutorandos, pós-doutorandos e alunos de iniciação científica. O centro tem aquela missão clara de você melhorar a matriz energética brasileira no que diz respeito à emissão de CO2. E aí você, em última instância, colaborar para vencer aquele grande desafio do século nosso atual, que é a questão de mudanças climáticas. Então, mudanças climáticas é tudo, assim, que é o que nós queremos, em última instância, colaborarmos com soluções inovadoras que façam com que aquela meta de não se ultrapassar 2 graus centígrados em relação à temperatura pré-revolução industrial global, que a gente seja capaz de alcançar. Então, aí todos os projetos, de uma forma direta, por exemplo, temos 4 projetos de combustão para melhorar a eficiência de motores. Todos eles visam, em última instância, aumentar a eficiência desses motores, para você diminuir a emissão de CO2 por unidade de energia gerada. E quando eu digo assim que a equipe é multidisciplinar, porque não são apenas engenheiros mecânicos, navais, aeronáuticos, de petróleo e etc. Nós temos advogados trabalhando também, biólogos trabalhando, nós temos economistas, matemáticos trabalhando, psicólogos trabalhando. Então nós temos uma equipe que é multidisciplinar e que cada um procura colaborar da maneira, assim, em função do conhecimento que tem, para conseguirmos aí colaborar para essa questão de conseguir fazer com que mudanças climáticas cheguem ao ponto que deixem de ser irreversíveis. Para que isso seja capaz, a questão aí a quantidade de emissões de gases de efeito estufa tem que ser diminuída e espera-se que até 2070 nós sejamos capazes de ter um nível negativo de emissões. CO2 seja mais absorvido do que emitido na Terra em termos globais. Beleza. Se fizerem a fusão nuclear, vai resolver isso tudo. Uma em parte, né? Porque ainda a fusão nuclear, por exemplo, ela é um caminho, né? Logicamente, assim como a energia nuclear é um caminho, né? Mas
Se você pensar, existem as especificidades de cada... por exemplo, se eu pegar engenharia aeronáutica. Engenharia aeronáutica é muito difícil você pensar em um avião elétrico que seja capaz de levar 400 passageiros. Aviões elétricos pequenos é fácil, mas aviões elétricos para grandes percursos, cargas de navios também, você tem aquilo lá que você necessita de combustíveis líquidos, que não precisam ser fósseis, podem ser até sintéticos, mas que eles têm uma densidade de energia muito alta por unidade de volume. E a questão elétrica, baterias, é uma questão que, para o seu celular, para o seu notebook, para a câmera, a sua filmadora, existe a tecnologia. Para baterias maiores, começou-se a desenvolver tecnologia também. Mas quando você fala nesse tipo de transporte, a questão de combustíveis líquidos ainda vão ser a solução para os próximos 100 anos. Então, encontrar combustíveis que emitam pouco ou que, eventualmente, o balanço total na produção seja neutro, né? Esse é o grande... Nós temos o programa de físico-química, ele trabalha, inclusive, transformar metano em combustíveis líquidos através de rota química ou através de rota biológica. Transformar gás natural em, por exemplo, plásticos que sejam biodegradáveis, porque aí você consegue ter um impacto menor no meio ambiente e consegue reduzir a questão de emissões também, né? Então é uma coisa que são novas... Temos um projeto de fotossíntese artificial, utilizando novos materiais para a produção de eletricidade. Temos projetos que envolvam aí a parte de células a combustível, utilizando gás natural ou biogás. Para você ter uma ideia, se nós utilizássemos resíduos de cana-de-açúcar ou resíduos agrícolas em geral, nós poderíamos substituir 70% do óleo diesel que é utilizado no transporte no Brasil. Se o biogás fosse produzido numa escala muito maior, utilizando o resíduo que já está lá próximo das plantações, você não teria, por exemplo, a greve dos caminhoneiros em maio desse ano, 2018, porque você teria uma opção, que é o biogás, que é muito melhor do ponto de vista do meio ambiente, muitíssimo melhor que o diesel, a um custo inclusive menor do que o diesel, sem o subsídio do diesel. Então existe um projeto que é desenvolver biogás a partir de vinhaça e biomassa, que tem como objetivo substituir o diesel, né? E melhorar assim a questão climática. E saúde também, né? Porque diesel é um problema sério para a saúde, que o professor Saldiva Odiga, que tem uma série de estudos, o quão mal faz para a saúde a questão das emissões de diesel, né? As grandes cidades nos Estados Unidos, a Califórnia inteira, não pode se utilizar diesel em transporte público. É gás natural ou elétrico, né? É a base do desenvolvimento econômico, por exemplo. Se você não é capaz de desenvolver ciência no seu país e depois traduzir essa ciência para uma questão prática, eu posso dar um exemplo para vocês do passado, os Estados Unidos, né? Investindo muito no programa Apollo, né? O programa Apollo, eu falo assim, poxa, foi apenas para levar o homem à Lua? Não, não foi, porque uma série de tecnologias foram desenvolvidas a partir do programa Apollo. Forno de micro-ondas, por exemplo, o velcro foi desenvolvido para o programa Apollo. Então, o desenvolvimento, o investimento em pesquisa, a pesquisa, seja ela aplicada ou fundamental, ela sempre acaba se ramificando na economia e é o principal elemento de geração de riqueza. Eu posso dar um exemplo para vocês com por exemplo, isso daqui é um modelo que está instalado em águas profundas na Bacia de Campos, separa o óleo e o gás lá no fundo do mar. A Petrobras desenvolveu no Brasil. A pesquisa foi um investimento pequeno, foi um investimento que foi ínfimo
em comparação com aquilo que a Petrobras e o Brasil como um todo ganhou em termos de balança comercial, explorando o óleo, petróleo, né, no caso, e vendendo, e em termos de balança comercial tem um efeito enorme. Um outro exemplo aqui, esse em vermelho, é um flap que foi ensaiado para a Embraer e que nós tivemos um projeto Aeronave Silenciosa, que foi patrocinado pela FAPESP e a Embraer, e foi desenvolvido novas ferramentas que permitiram com que a Embraer projetasse aeronaves mais silenciosas, que é o motivo do sucesso da nova linha de aeronaves da Embraer, que é chamada Série E2, que vai ter um sucesso enorme. Então você pega assim, um país que investe em pesquisa, ele multiplica não por 10, chega a multiplicar por 1000 o ganho que ele tem, e esse ganho ele acaba, a sociedade inteira acaba recebendo aí, porque em forma aí de um ganho indireto que no fim é enorme, né? Um retorno enorme. Aí o papel da FAPESP e das outras agências de fomento e das empresas que investem em pesquisa no Brasil, o papel delas é fundamental, inclusive para motivar aquele estudante, né, que está no segundo grau, ele vê que ciência é feita no Brasil, a ciência é traduzida para aplicações práticas, né? O exemplo que eu dei, Petrobras, Shell, Embraer, são exemplos de aplicação prática. E que tem um papel enorme, uma participação enorme na economia brasileira. Então o aluno tem que saber disso, o aluno, principalmente do segundo grau, que estuda engenharia e ciência, física, biologia, química, tem uma série de possibilidades de emprego e colocação aí em grandes empresas que estão tentando resolver os grandes desafios que nós temos aí em termos tecnológicos e a vencer aí nas próximas décadas, né? Os livros do Júlio Verne, né, logicamente, isso era na minha infância, né? Então aí alguns filmes que eu assisti naquela época, né? Por exemplo, o filme 2001 também foi um filme que me influenciou muito. Aí já era adolescência, né? Mas era aquela questão espacial, né? Tudo que estava por trás aí O Júlio Verne era mais a questão, era gostoso ler aí os livros do Júlio Verne, né? E a questão aí é engraçado, né? Mas é sempre estar querendo buscar algo em torno de novos conhecimentos, né? E entender, por exemplo, o programa espacial tinha um limite, né? Eu era daqueles que gostava daqueles livros, por exemplo, que o sistema solar, como é que deveria ser as condições em cada um dos planetas, como é que um livro que eu nem lembro o nome, mas cada capítulo era um livro do sistema solar e mostrava, olha, em função da temperatura, o que era o material daquele planeta. Eu me interessava muito por essa questão, né? E aí, quando eu estudei, inclusive, eu entrei no período científico, né, que era o segundo colegial, essa questão aí você tem que entender não apenas a questão do sistema solar, mas as leis matemáticas que regem o movimento dos planetas. Aí você acaba seguindo aquilo que o Newton e o Kepler seguiram. E aí que é a parte bacana, né? Que você vê que você tem que entender e saber matemática, né? Para a ciência, seja qual for, né? Até biologia, hoje em dia, você tem uma parte matemática forte, né? E aí eu acabei me interessando muito por matemática também, né? Então esses livros, sejam Júlio Verne, os filmes, questão espacial e essa questão de sistema solar, a questão aí cosmológica, né? E a ligação da matemática com tudo isso, me atraiu sempre desde que eu era garoto. Ela tem que estar devidamente motivada, ela tem que encontrar motivação nela própria, né? Que acho que cada um tem um papel assim quando você está numa universidade, né? Logicamente o nosso papel, inclusive, é chegar na escola de segundo grau, por exemplo, e mostrar que vale a pena para o aluno de segundo grau continuar e fazer uma universidade, né? Que problemas sempre existirão a serem resolvidos, seja em engenharia, em química, física,
E esses problemas, ainda mais hoje em dia com a questão da informática e tudo mais, eles estão se tornando cada vez mais complexos, né? E eu acho que essa juventude, essa garotada que está no segundo grau hoje, vão ser os cientistas de amanhã. Então, o que eles têm que encontrar motivação para resolver, inclusive, os grandes problemas. Eu falei mudanças climáticas, é um problema que nós estamos tentando resolver, mas eles provavelmente vão ter que fazer parte da solução, porque não vai ser uma solução única e simples, não vai ser a única fusão nuclear que resolve tudo. Existe uma série de outras diferentes soluções que vão ser apresentadas, né? E assim como na própria questão aí de eletrônica e agora a questão de nanotecnologia, a questão que aquilo em inglês chama de nanomanufacturing, né? Você ser capaz de criar mecanismos que você faz a montagem, quase que faz um empilhamento átomo por átomo, né? Isso é alguma coisa que agora está se começando a desenvolver a tecnologia, né? O grafeno, por exemplo, que é uma estrutura particular do carbono, né? Que tem propriedades mecânicas assim incríveis, ele é extremamente resistente. Começou-se a estudar agora aplicações de grafeno. Inclusive nós temos aqui no nosso centro um projeto que vai envolver a separação de gases usando o grafeno, né, como uma membrana, como se fosse um filtro que tem propriedades importantíssimas, né? Você gasta pouca energia para separar os gases, né? Que poderá ter aplicações em biomédicas também, engenharia biomédica também. Então, isso são os alunos que estão agora no segundo grau, que eles têm que encontrar motivação, saber que existem N problemas para serem resolvidos e eles podem ser a parte primordial, serem os elementos mais importantes na solução e apresentação de soluções aí que envolvam aí os grandes temas e essas novas tecnologias e esses novos ramos, não apenas da ciência, mas da engenharia também, né? Mais especificamente. Aí. Então eles têm que encontrar motivação. Problema sempre vai existir e dependemos deles, né? E aí acho que é uma coisa bacana, né? Sempre estar estudando, sempre estar aprendendo, as pessoas têm que ter aquela vontade, né, de estudar, porque o problema, eu continuo estudando sempre, eu tenho que procurar estudar essas novas tecnologias e o que eu faço, apesar de estar com mais de 50 anos, é continuar a estudar e ter prazer com isso. Então a principal mensagem é: encontrem uma forma de se motivarem e sabendo que vocês são importantes, a juventude e a garotada que está no colegial, por exemplo.